Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero convidar a amada igreja nessa tarde para nós meditar no Salmo 1. Louvado seja Deus, glória a Deus, né? Desde cedo que eu tento gravar essa pequena live e não dá certo, mas está repreendido. Agora vai dar sim. Glória a Deus, né? Porque, irmão, o livro dos Salmos é um livro de hinos, de orações, né? Nós bem sabemos que é um hino de orações da Bíblia, né? Os Salmos foram escritos por diferentes autores, né? Durante aí o período de mais ou menos 700 anos, né? De 1000 a 333 a.C. E foram usados pelo povo de Israel, né? Pelo povo de Israel, nas suas reuniões de adoração a Deus, o salmo, né? Então há vários tipos de salmo, né, irmão? Tem hinos de louvor a Deus, orações, tem pedido, tem salmos de ajuda, de proteção, de salvação, pedido de perdão, canções de agradecimento pelas bênçãos de Deus, orações em favor do rei, canções para ensinar as pessoas e praticar o bem, súplica para que Deus castigue os inimigos. E outras orações são pessoais, né? Ou nacionais, na verdade. Alguns mostram o sentimento íntimo de uma pessoa, enquanto outros representam a necessidade e o sentimento de todo o povo de Deus. Então, a forma geralmente usada na poesia do Salmo se chama paralelismo, né? Que é a repetição de uma ideia com outras palavras na linha ou nas linhas seguintes. Então, o paralelismo, nas suas várias formas, é a riqueza de comparações que dão graça e beleza à poesia hebraica, não é verdade? Então, Jesus cantou salmos e os citou várias vezes. Eles foram citados mais de 100 vezes pelos escritores no livro do Novo Testamento. Através dos séculos, os salmos têm sido uma fonte de inspiração, né? E devoção para os cristãos e para a igreja, tanto nos seus cultos de adoração a Deus, como no seu trabalho de evangelização. Então eu te convido, agora nesse momento agora, justamente para nós louvar o Senhor no Salmo 91, e ele vai falar de duas categorias de pessoas. Ele vai falar dos justos, os justos e os ímpios. Então o justo, ele começa aqui no Salmo 1, do capítulo 1 até o versículo 3, ele vai falar do justo, como nós devemos andar na reta justiça, como verdadeiramente nós devemos andar como verdadeiros servos de Deus, né? Servos do Deus Altíssimo. Então, o que é que ele diz, né? O salmista inspirado diz, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí, ó. Então ele está dizendo aqui que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios, muitas das vezes, as pessoas, os ímpios são os pecadores, são. Mas os ímpios que a Escritura também quer dizer aqui, também são aqueles que estão dentro da casa de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas vive no pecado. Está dentro da casa de Deus, mas persegue o seu irmão. Esse aqui é o ímpio. Está dentro da casa de Deus, mas não perdoa o seu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Então esse tipo de pessoas é que nem também Corá. Corá, ele estava ali no meio da nação de Israel, né? Mas ali ele conspirou contra a vida de Moisés. Teve uma rebelião, ele se rebeliou. E nessa tarde eu quero dizer, nunca se rebelie com o servo de Deus. Nunca se rebelie com a obra do Senhor. Nunca venha se rebeliar, louvado seja o nome do Senhor, com a obra de Deus. Nunca. Porque Davi, louvado seja o nome do Senhor, ele teve ali a oportunidade de executar Saul 2 vezes. Louvado seja o nome do Senhor, até mais. Mas Davi disse, sai de mim, eu tocar no ungido do Senhor. Então, meu irmão, refreia a tua língua quando tu for falar de um pastor.
Refreia a tua língua quando tu for falar de um dirigente de uma igreja, falar de um ministério. Você está entendendo? Porque quem és tu para condenar? Quem és tu para julgar? Né? Então, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, quando eu condeno alguém, eu julgo alguém, eu já sou réu. Não, então, quer dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então às vezes, irmão, você está sentado na roda de escarnecedores, de pessoas que só levam um tempo e falar mal do ministério dos outros, e só levam um tempo de criticar as ações das pessoas. Então sai dessa roda, sai dessa panela. Deus não trabalha com panelinhas, Deus trabalha só com vaso. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, né, que ele colocou o tesouro dele em vaso de barro, para que a glória não fosse nossa, mas fosse do Senhor Jesus. Então, bem-aventurados sois vós, né? Louvado seja o nome do Senhor, que não anda no conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, e nem anda no caminho largo. O caminho dos pecadores é o caminho largo, é o caminho da facilidade. Você está entendendo? Quem segue a Cristo, quem segue essa palavra, anda por caminho estreito, irmão. Passa por caminho espinhoso. Mas, louvado seja o nome do Senhor, você não se desvia, nem para a esquerda, nem para a direita, porque o teu foco é Jesus. Então, nessa tarde, eu quero te dizer também, eu estou falando aqui de dois caminhos. O caminho do justo, e estou falando aqui do caminho do ímpio. Louvado seja o nome do Senhor, no Salmo 1. Então ele diz assim, ó, olha qual caminho que o justo também deve andar. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. Olha aí, ó. Antes medita, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei medida de dia e de noite. Olha, ó, aquela pessoa que anda como um justo, ele tem um desejo, ele almeja de meditar a palavra de Deus, de dia e de noite. Eu acho interessante que nesse contexto bíblico, se nós for lá para o livro de Josué, no capítulo 1, louvado seja Deus, a Bíblia vai nos aconselhar, né? Louvado seja o nome do Senhor, a meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. A Bíblia vai nos aconselhar. O próprio Deus ali aconselhando ali Josué. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, ó. A Bíblia chega para o próprio Deus chega para Josué e diz assim, ó: Moisés, o meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto ao Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, e nem te desampararei. Aí o próprio Deus fala, esse aqui é o caminho do justo, contexto da palavra, lá no Salmo 1. Aí diz assim, então somente ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido onde quer que andares. Aí, ó. Quando eu não desvio nem para a esquerda e nem desvio para a direita, a Bíblia diz que eu vou ser muito bem-sucedido, né? Louvado seja no reino espiritual. Sucedido, que a Bíblia diz aqui, não é ser bem-sucedido materialmente, não, irmão.
vai ser bem sucedido, agraciado pela presença de Deus, porque não tem uma riqueza maior no mundo, irmão, de que nós está rico da presença de Deus, está fervoroso. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que João Batista, ele era tão fervoroso, ele era tão cheio do Espírito Santo, que o próprio Jesus disse que ele era como uma cana braba no meio do canaviais. Você já parou para ver como é que fica ali aquelas palhas de cana? Você já viu como é que fica uma plantação de cana nos canaviais? Você viu como ela fica altamente agitada? Assim também era João Batista, cheio da unção, irmão, cheio de autoridade. João Batista, ele tinha tanta autoridade, louvado seja o nome do Senhor, que ele ficava lá no deserto da Judéia, ficava num lugar estratégico ali no caminho, e o povo vinha de Jerusalém, andava de 20, 17 a 30 quilômetros, para ir ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque tinha uma unção, porque ele meditava de dia e de noite, ele se apartava da roda dos escarnecedores, ele não andava no conselho dos ímpios, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Então, olha, aqui, esse contexto bíblico, aqui, louvado seja o nome do Senhor, não somente ser forte, muito corajosa, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dele não te desvieis nem para a esquerda, nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cessar de falar desse livro da lei. Antes medita nele, aí, ó. Isso, olha aí, ó. Olha o que é o caminho do justo, né? Que está falando lá no Salmo 1, no versículo 3. Concordância bíblica aqui, contexto bíblico. Diz assim, ó. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Olha aí, ó. Louvado seja o Senhor. Então, Josué foi chamado por Deus para o serviço da obra. Foi Deus que chamou Josué. Assim o salmista ali também estava falando também, né, que bem-aventurado o homem, né, que não anda no conselho dos ímpios, se senta roda dos escarnecedores, né, olha seja o nome do Senhor, mas que medita na palavra de dia de noite será como a árvore, né, que as suas correntes, né, irá junto ao ribeiro e dará seus frutos no tempo certo. Então, para mim meditar nela de dia e de noite quando eu medito, né, no capítulo 1 aqui, Josué, ele vai receber umas indicações umas boas indicações para que ele entre naquela caminhada junto com aquele povo na terra prometida. Porque Josué foi chamado por Deus para o serviço, Deus mostrou-lhe claramente a sua tarefa, Deus deu-lhe uma grande promessa para Josué. Josué recebeu a confirmação da vitória, né? Josué ele pôde contar com a presença de Deus, né? Ele também contou com a ordem de Deus, era ser forte e muito corajoso. A base para o sucesso é a palavra, irmão. A base para o sucesso da tua vida é a palavra. Assim tu serás bem-sucedido. Tu serás bem-sucedido. Tu serás próspero na igreja, próspero no teu casamento, próximo com teus irmãos, próximo com teu pai, próspero com a tua família, próspero no teu trabalho, próspero como? Próspero de felicidade. Por onde tu andares, tu vai levar amor. Por onde tu andares, tu vai levar a prosperidade do amor, a prosperidade da reconciliação, a prosperidade do perdão, da humildade, da mansidão, da perseverança. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí, ó, prosperará o caminho, a tua caminhada será próspera, cheio da presença, cheio da graça, cheio do conhecimento de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí depois disso aí você vai ser o que? Bem-sucedido. Aí o Senhor fala para o justo Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que tu andares. Esse aqui é para aqueles que andam onde? Esse aqui é para aqueles que não andam no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Sim, essas pessoas, ela vai ser bem-sucedida.
Essas pessoas, elas vão ser prósperas em tudo que ela fizer, ela vai ser próspera, porque ela tem uma base, ela tem um firmamento. A palavra do Senhor fala, e no livro Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, né, capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz que aquele que ouve a minha palavra e a pratica a minha palavra, eu semelhei como uma casa que foi edificada sobre a rocha, que as correntes vieram sobre aquelas águas, as correntezas vieram e aquela casa não se abalou. Diz que os ventos combateram contra aquela casa, mas não se abalou, porque tem um firmamento, firmado na palavra, firmado na oração, firmado na vigilância, firmado no jejum, na consagração. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele não anda no conselho de ímpio. Tem pessoas que se sentam na roda de escarnecedores e começam a falar da vida dos outros. Começa a falar do irmão, fala de irmã, fala de A e de B. Meu irmão, seja covarde não, se você não está gostando da atitude de algum irmão que ele se comportou com alguma atitude que você não gostou, você chega e fala na frente dele, resolve com ele, fala com ele. Não fica semeando contenda não, levando palavras de ventos, palavras tortuosas não, porque ali vai gerar contenda, vai gerar intriga, vai gerar divisão. Você está entendendo? E o Senhor não trabalha com reino dividido. O Senhor não trabalha em reino dividido. Olha, para você ter uma ideia, Ezequiel capítulo 37, ele mandou Ezequiel olhar para aquele vale de ossos secos, que tinha um monte de ossos espalhados. Louvado aí, assim, poderá ter vida, Ezequiel? Aí um homem de Deus que nem Ezequiel disse, tem, Senhor, tu sabes. Aí foi o que o Senhor fez, o Senhor juntou, Israel estava 74 anos já ali no cativeiro da Babilônia, vivendo na maldição do pecado, você está entendendo? Na desobediência a Deus, e ali ele profetizou, ali foi uma visão, ele não estava lá, ele teve uma visão, Deus deu uma visão a Ezequiel, e Ezequiel viu, e o Senhor mostrou como era, que tinha que ajuntar. Como é que ajunta? Pregando a palavra de Deus, evangelizando, é pregando a palavra de Deus, é visitando nos lares, é visitando, é apregoando, é dando bom testemunho. Então aquelas pessoas que estão no vale de ossos secos, que estão secos de espírito, que estão secos de amor, secos de perdão, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor vai dar vida, o Senhor vai juntar, o Senhor vai dar fôlego. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele tirou aquele povo ali, meu irmão, ela diz que ele tirou aquele povo de uma sepultura, ia tirar o povo de dentro de uma sepultura, certo? Ia tirar o coração duro daquele povo, ia dar um coração novo, louvado seja o nome do Senhor, e ia colocar um fôlego de vida, ia dar fôlego, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, quando você está sentado na roda dos escarnecedores e anda no caminho dos ímpios, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é perigoso para você. Mas quando você se afasta desse caminho, louvado seja o nome do Senhor, tu vai profetizar nesse vale de ossos secos, aleluia, dessas pessoas que andam sequíssimas de espírito, aleluia, elas vão começar a ter a sensibilidade da palavra, porque você vai profetizar e vai pregar a palavra de Deus, porque você anda nos caminhos retos, você anda num caminho reto. Mas eu quero te dizer uma coisa, amados irmãos, os ímpios não são assim, não medita de dia e de noite. Os ímpios, eles, em vez de não receber o conselho dos ímpios, eles recebem, né? Eles, em vez de deter o caminho dos pecadores, não, ele anda no caminho dos pecadores. Os ímpios é diferente. Ele, em vez de fugir, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Você está entendendo? Mas a Bíblia diz que os ímpios são assim, são porém como palha, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores da congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, a pergunta é para vocês nessa tarde: você anda em qual caminho? Qual é o caminho que você anda? Qual é o caminho que você está andando nessa tarde? É o caminho dos próprios olhos? Porque se for o caminho dos próprios olhos, irmão, é muito perigoso. É o caminho do eu, é o caminho do orgulho, é o caminho da soberba, é o caminho do ódio, da perseguição. Se for, meu irmão, é perigoso, viu? Caminho de morte. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque aqui no livro de Provérbios, louvado seja o nome do Senhor,
21:2, a Bíblia diz assim. Aí eu estou perguntando para vocês agora, qual é o caminho que tu tem andado? Olha o que Provérbio diz, ó. 21:2, ó. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações, né? Sondas, né? E é caminho de morte. Louvado seja Deus. Então, a justiça, tem gente que quer fazer a justiça própria. Tem gente que quer fazer a justiça própria, irmão. Nunca quer fazer a justiça própria, porque você vai se condenar sozinho. Você vai entrar no caminho da perdição. Deixa Deus fazer a justiça na tua vida. Louvado seja, porque a Bíblia diz assim, não temei o homem. Não temei o homem que pega o teu corpo e não sabe o que faz, mas temei a mim, que bota no inferno e tira do inferno. Esse você tem que temer. Que tem autoridade para botar no inferno e tirar do inferno. Quem? Deus, o grandão da Galileia. Uma pessoa cheia de justiça própria é perigoso, irmão. Porque uma pessoa cheia de justiça própria, ela é uma pessoa arrogante. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de Deus e rejeita. Aleluia. Que tipo de pessoa arrogante que a Bíblia está falando? Que tipo de pessoas arrogante é essa? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você sabe que tipo de pessoa é essa? Eu vou dizer para você aqui na Bíblia Sagrada. Olha, Lucas capítulo 18 e versículo 11. A Bíblia vai falar dos arrogantes. A Bíblia vai dizer assim, e o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como os estes publicanos. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo e quanto ganho. E o publicano, estando de pé, amados irmãos, disse assim, de pé longe, não ousava e nem ainda levantava os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é tão perigoso, irmão. Arrogância, certo? É coisa perigosa. Tá aqui, ó, o que foi que esse fariseu disse aqui, ó. Posto de pé, orava de si para si mesmo. Irmão, a oração que eu entendi de oração na minha vida, louvado seja o nome do Senhor, é que nós temos sempre que orar engrandecendo Deus. Nós temos sempre que orar enaltecendo ao Senhor. As nossas orações é sempre de gratidão a Deus, de agradecer a Ele, para glorificar o nome dele. E o fariseu, Lucas 18:11, aquele homem ali, ele se gloriava de si mesmo, ele se gloriava das suas obras, ele se gloriava da sabedoria que tinha. Ei, você, a sabedoria que tu tem não é tua, meu irmão. A sabedoria, o dom que Deus te deu para tu pregar a palavra, para tu evangelizar, não é teu, não se exalta. Ai, desce, irmão, desce. Olha, andar com Deus é no caminho da humildade, é no caminho da humilhação. Eu estou falando aqui dos dois caminhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz dos próprios olhos. Os próprios olhos é coisa perigosa. A pessoa que anda anda no caminho da própria justiça, o caminho da arrogância. E outra coisa, a pessoa arrogante que anda nesse caminho é perigoso. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela tenta justificar a si mesma, rejeita a justiça que vem de Deus e condena os verdadeiros justos. Lá em Mateus 9:11, eles de toda maneira queriam condenar Jesus, eles queriam condenar. Então a pessoa que anda no caminho dos ímpios, que se senta na roda dos escarnecedores, ele persegue o justo. Ele quer condenar o justo de todas as formas. Ele quer achar um defeito de todas as formas. Você está entendendo? A pessoa que vive na própria justiça. Ele se vangloria das suas próprias obras. Lá em Provérbio 26, a Bíblia vai dizer assim: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Louvado seja o nome do Senhor, né? Como as águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe
o descobri-los. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou dizendo aqui, você anda em qual caminho? No caminho da própria justiça, no caminho da ignorância, no caminho louvado, da anta vangloriação. Tem cuidado, porque a Bíblia fala também de um caminho perigoso, o caminho enganoso. No livro de Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 12, a Bíblia vai repreender esse caminho enganoso. Tem caminho que parece ser bom, tem caminho que parece ser maravilhoso, o caminho da mentira, o caminho da fofoca, o caminho da prostituição, o caminho do alcoolismo, né? Aleluia, tem pessoas que estão na carta de Deus, mas é com o pé no mundo, é com o pé lá fora. Tem pessoa que está na carta de Deus, mas os pensamentos dele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, são o quê? São pessoas tortuosas, porque o que anda na retidão tem no Senhor, mas o que anda em caminho tortuoso, esse o desprezará. Olha aí, ó. O Senhor despreza, irmão, aquela pessoa que anda por caminhos tortuosos, pessoa que quer andar pelos seus próprios caminhos. Provérbio 14, 2. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente perseverarão. Não havendo bois, um celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. A testemunha verdadeira, irmão, ela não mente, mas a falsa se desboca em mentira. Esse caminho é enganoso, irmão, o caminho da mentira. A pessoa que vive na mentira, ela se desboca na mentira. Certo? Descaradamente ela vive uma vida mentirosa, uma vida falsa. O escarnecedor, ele procura a sabedoria e não encontra. Mas o prudente, o conhecimento para ele fica fácil, né? Por isso que ele disse, ó, não sentai na roda dos escarnecedores. Porque lá em Provérbio, no capítulo 14, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diz assim, 5, a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Aí no verso 6 diz, 14, 6, o escarnecedor procura sabedoria, não encontra. Não encontra não, irmão, não encontra. Ele não encontra sabedoria, por quê? Porque ele vive no caminho de mentira. Né? Ele vive no caminho de mentira. Eu estou falando aqui de dois caminhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a pergunta é de novo, você anda em qual caminho? Já respondi, né? Aqui, aqueles que andam nos caminhos dos próprios olhos, eu já falei, já expliquei. Aqueles que andam no caminho enganoso, eu já expliquei. Agora, aqueles que andam no caminho perigoso, hein? E aqueles que andam no caminho perigoso, está tudo no livro de Provérbios. Tudo. Papai já deixa tudo já lá, escritinho lá, para que você não venha querer, né, desfazer da palavra do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 14, aqui eu estou falando do caminho perigoso. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme, e se não fizer o mal, e foge deles o sono, se não fizer tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Mas o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabes eles em quem tropeçam. Esse aqui que é o caminho perigoso, irmão. Então, ó, a imagem do ímpio, aqui no capítulo 1 de Salmo, versículo 4 em diante, vai falar da imagem do ímpio. Aí a imagem do ímpio está aqui em Provérbio 4,19. O caminho do perverso é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeça, irmão. A pessoa, muitas das vezes, eu e muita gente, muitas pessoas, nós vivíamos no caminho perigoso, no caminho de ímpios. Nós vivíamos, louvado seja o nome do Senhor, amordaçado pelo inimigo. Nós vivíamos, nós era cavalo de Satanás. Né? Do caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeça. Nós vivíamos numa escuridão tão grande que nós nem enxergávamos as pedras de tropeço que apareciam nas nossas vidas. Tudo aquilo que vinha para fazer nos tropeçar na fé, nós não conseguimos enxergar. Né? Então, a imagem do ímpio. O ímpio, desde a sua concepção, né? O seu nome, o que é? Cai em podridão. Está lá em Provérbios 10, 7. A imagem do ímpio, o que é?
Hein? É uma pessoa sem concepção, é uma pessoa que cai em podridão, é uma alma que deseja o mal, é um caminho que conduz à escuridão. E o fim é terrível. E a sua morte também é terrível. E o seu destino é condenação eterna. Mas a Bíblia diz: aquele que medita na minha palavra de dia e de noite, e não se detém na roda dos escarnecedores, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, né? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então você vai dar o seu fruto no devido tempo. É no tempo de Deus você vai receber os seus frutos. Aleluia, você vai receber a sua libertação. O seu marido vai receber a libertação. A sua esposa vai receber, os seus filhos vão receber. A bênção de Deus vai chegar na tua casa. Quando tu começar a meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, então quando tu começar mesmo a verdadeiramente entender o que é Deus na tua vida, o que é servir ao Senhor, aleluia, e se desviar do conselho dos ímpios, se desviar do caminho dos pecadores e se desviar do caminho dos escarnecedores. Aí sim, aí você vai entender, você vai andar pelo caminho da obediência, porque na obediência o caminho é caminho de vida, irmão, é caminho de vida, é caminho reto. Provérbio 3,6 diz que é caminho reto, o caminho da obediência. Lá em Provérbio 12, 28, 10, 17 vai dizer que é um caminho de vida. Então procura o caminho da justiça. Procura o caminho estreito, a porta estreita. Que Deus vai colocar nas tuas mãos tudo que tu pedires. Se tu pedires, pedir, se vos dá. Batei, vos abrirá. Então peça, então persevere. Ande no caminho reto. Se desvia do caminho do caminho dos ímpios. Se desvia do caminho dos escarnecedores. Se desvia, irmão, do caminho tortuosos, que o Senhor vai te dar a tua bênção nas tuas mãos. Ele vai te dar. As promessas vão se cumprir na tua vida. Não é eu que digo, mas é a própria palavra que fala. Que se tu andar no meus estatutos, andar nos meus caminhos, e meditar na minha palavra de dia e de noite, e viver essa palavra, todas essas bênçãos, certamente, Salomão, tu receberás. Mas, se tu não andares no caminho do Senhor, e nem meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, nem a praticá-la, também toda a maldição também será caída sobre ti. Então, quer dizer, é o caminho de obediência. Aquele que desobedece já sabe, é caminho de morte, aleluia, é caminhos que levam pessoas a condenação eterna, é caminho que tira a tua paz, tira o teu sono, tira o teu sossego, é caminho que vai te trazer depressão, que vai te trazer ansiedade, é caminho que vai te trazer pânico. Mas se tu anda na retidão, se tu anda no caminho do Senhor, louvado Ele é luz. A palavra do Senhor fala em João capítulo 4, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém não vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. A Bíblia diz assim, eu sou o quê? Eu sou, lá em João 8, ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz. Aleluia. Então ele quer iluminar o teu caminho, ele quer iluminar o teu casamento, iluminar o teu negócio, iluminar os teus filhos, iluminar o teu ministério, iluminar a tua caminhada, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Ai, mas eu já conheço a verdade. Tu conhece a verdade e persegue o teu irmão. O próprio Jesus disse, como é que vocês dizem que conhecem a verdade? Como é que vocês dizem que são filho de Abraão? E eu vim antes de eu sou o que sou, antes de Abraão, e vós querem me matares. Aí Jesus diz, olha, o pai de vocês não é fácil, viu? Mas persevera no caminho do Senhor, que o mais Ele fará na tua vida, viu? Anda no caminho do Senhor. Não anda no caminho dos teus próprios olhos, porque o caminho dos teus próprios olhos vai te levar à condenação eterna. Aleluia. Assim, eu agradeço essa oportunidade nessa tarde, por estar aqui, tendo esse tempo aqui no meu trabalho, aleluia, mas falando da palavra de Deus, não olhando vídeo obsceno, não olhando vídeo adúltero, não olhando vídeo fornificador, abassurianda, aramanaia, não olhando a vida dos outros, rica labaxéria, aramandagaséria, mas estou aqui falando da palavra de Deus com vocês nessa tarde, em vez de eu estar pegando aqui o meu celular aqui e fuxicando da vida dos outros, falando da vida dos outros, eu estou falando da palavra do Senhor. Eu
falei aqui no Salmo 1, aleluia, a diferença do justo e do ímpio. Então receba essa palavra nessa tarde. Quer ter vida? A vida só tem na palavra de Deus. O próprio Pedro disse, apóstolo Pedro, Senhor, a tua palavra ela é vida. Quando o Senhor lançou aquela palavra ali em João 17, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E ali aquele povo achou aquela palavra dura, era 72, nos 72 só ficou 12, então 60 saiu, essa palavra é muito dura. Aí o Senhor falou, ai, quer dizer que essa palavra é dura? Aí você sabe foi que Jesus disse por 12 também, então vocês também vão, ó. Vocês também pegam o caminho que acompanha eles, acompanha. Aí Pedro, não, Senhor. Senhor, só há vida na tua palavra. Então, só há vida na palavra de Deus, viu? Viu? Receba nessa tarde. Só há vida na palavra do Senhor. Você não vai ter vida, você não vai ter sossego em outro canto, se não for na palavra do Senhor. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os sobrecarregados e cansados e oprimidos, porque eu os aliviarei.